Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já tinha interesse em conversar aqui no canal há algum tempo. A Armbian lançou finalmente aí a release 23.11. Para quem não sabe, a Armbian é um sistema operacional, só que voltado para dispositivos ARM, né? Essas placas, né? De computador único, essas SBCs, né? E como isso daí acabou evoluindo, ganhando muita popularidade, acabou se estendendo também, inclusive para outras arquiteturas, tá? Mantendo aí a filosofia, por exemplo, como acontece aí na Canonical, né? Que a Canonical ela mantém as imagens Ubuntu de 6 em 6 meses. Então, são as distribuições 2304, 2310, né? Então, é sempre em abril e em outubro. Para a Armbian, agora me parece que isso daí está acontecendo também, né? Só que agora essa daqui é a 23.11, ou seja, são releases de novembro, né? Que aconteceu mais precisamente aqui no dia 29 de novembro. E aí o codinome que deram foi a Top, tá? E eu queria fazer um vídeo exclusivo, né? Sobre essa distribuição aqui em particular, né? Sobre essa release aqui em particular, sobre alguns itens aqui que mudaram aqui em particular. Já faz um tempo, na verdade, que eu não converso sobre o sistema operacional Armbian, mas eu já tratei disso daqui em algumas outras ocasiões aqui no canal, tá? Mas essa em particular aqui, ela me chamou bastante atenção, tá? A primeira coisa que a gente observa é que agora a equipe, né, de manutenção aqui do Armbian resolveu dividir, né, o suporte das placas em categorias, né? Na verdade, em 3 categorias, que é a categoria Standard, que é a categoria Stage e a categoria Community. E o que isso significa exatamente? Eu estou aqui na página que explica exatamente como é que vai funcionar essa questão das políticas, né, de suporte, né? São 3 categorias, na verdade são 4, tá? A gente vai começar aqui pela... Na verdade, a gente não vai nem começar pelo Standard, a gente vai começar aqui pela Gold e Platinum, que não está listada nessas 3 aqui. Tá? A Gold e a Platinum é quando o fabricante da placa forma uma parceria comercial de suporte com a Armbian. E que o pessoal não explorou aqui no artigo, tá? O pessoal não detalhou. Mas no meu entendimento é basicamente quando o fabricante ele terceiriza a responsabilidade de dar suporte a software para a sua placa, ao invés de ter uma equipe própria, para a equipe oficial da Armbian. Então, o fabricante ele vai lá, ele monta uma placa, coloca lá o processador, as memórias e qualquer tipo de periférico que aquilo ali tiver, e aí ele delega essa responsabilidade para a equipe da Armbian, né? Obviamente isso envolve dinheiro, né? Mas é basicamente o entendimento que eu tenho nesse suporte Gold e Platinum aqui, tá? Isso não significa também que a própria fabricante ela não possa manter também uma equipe própria para isso, tá? Significa apenas que o fabricante lá da placa ele está pagando os mantenedores da Armbian para manter a placa deles suportada, né? Mas eu não vou detalhar aqui, né? Porque aqui não está explicado. Eu vou começar aqui pelo suporte aqui standard, tá? O que significa o suporte standard? O suporte standard ele recebe as imagens estáveis. Então, como eu falei aqui no início do vídeo, a gente tem o lançamento da imagem 23.11. Tá? Então, as placas standard elas seguem essa regra, né? Eu acredito que vai ter uma 24.5, né? Que vai ser em maio de 2024, né? Assim como a Canonical faz, o pessoal da Armbian vai manter aí de 6 em 6 meses aí imagens estáveis, né? Então, esse é o entendimento que eu tenho. Elas ficam disponíveis no site da Armbian, tá? Assim como acontece no Ubuntu, tá? E além disso, você não precisa, se tiver alguma atualização, né? Você também não precisa, obviamente, ficar esperando, né, 6 meses, por exemplo, ou um ano, para você receber, por exemplo, uma funcionalidade que você tem interesse, tá? Por quê? Porque as imagens rolling, tá? Elas também são mantidas no GitHub, tá? Que tá escrito aqui, né? Obviamente, é a placa onde os desenvolvedores oficiais
que são os que efetivamente recebem as doações, eles concentram os esforços para manter a funcionalidade do hardware, que são os drivers, né, com suporte ao sistema Arbian nas versões mais recentes do kernel Linux. Aqui tem os critérios, né, para ser standard, mas basicamente a placa ela recebe um suporte oficial da equipe oficial da Arbian, tá? E aí eu ia falar do staging, mas é mais fácil, falando do standard, falar do outro extremo, que é o suporte community, e depois falar do staging. Tá? O suporte community é justamente o contrário do standard. Significa o seguinte, são imagens disponibilizadas por desenvolvedores que não fazem parte da comunidade oficial da Arbian. São terceiros que não recebem supervisão pelas suas atividades, os softwares que são colocados não são curados, não são testados. Mesmo assim, essas imagens elas são listadas. Tá? O único critério para a Arbian colocar, né, essa listagem, né, de community é que o código do terceiro não quebre a framework de compilação do Arbian. Para quem não sabe, você pode compilar uma imagem Arbian usando o framework, tá? Que é bem parecido com o sistema do Buildroot. E já tem todas as ferramentas ali para você fazer a compilação de uma imagem Buildroot. Com a Arbian funciona também bem parecido. Tem um repositório e ali você pode compilar a imagem Arbian para diversos dispositivos. Algum fabricante aparecer com uma placa nova e não tem suporte para Arbian. Você pode pegar a framework de compilação do Arbian e tentar adaptar o Arbian, né, compilar o Arbian para aquela placa, tá? Isso você pode fazer. Então, se você tentar acrescentar aquilo ali como suporte community, você tem que oferecer aquilo ali para a Arbian. E aí o pessoal vai verificar se aquilo ali quebra alguma parte ali do framework, tá? E se não quebrar, o pessoal coloca ali no community, tá? É basicamente isso, tá bom? Bom, e agora que a gente passou do primeiro extremo, que é o suporte standard, a gente vai para o segundo, e a gente também falou sobre o segundo extremo, que é o suporte community. Agora a gente vai falar sobre o staging. O que é o staging? Basicamente, é a transição de um suporte community para um suporte standard, tá? A gente tem uma imagem que é community. E algum mantenedor, tá, que não faz parte da equipe oficial da Arbian, se compromete, tá, em manter o suporte para aquela placa que ela está com suporte community, com todas as exigências que a qualificação, o suporte standard exige. Tá? E obviamente isso não acontece de um dia para o outro, porque a integração com as funcionalidades ela não é de uma hora para outra. Tá? Para essa transição acontecer, o desenvolvedor ele vai esbarrando em diversos obstáculos. Tá? Mas quando isso acontecer, quando alguém em específico ela resolve assumir, vamos dizer assim, a paternidade daquela placa, aquilo ele vai para o suporte stage, tá? E aquele desenvolvedor, né, que se ofereceu para manter a placa, ele vai receber também uma ajudinha, né, dos mantenedores oficiais da Arbian para que aquela placa ela receba suporte standard, tá? Nos mais diversos desafios que aparecerem aí pelo caminho para receber aí o suporte standard, tá bom? Bom, aqui estamos na página oficial da Arbian, tá? E como podemos ver aqui, a gente tem aqui a framework oficial, que eu já tinha falado na parte anterior aqui do vídeo, tá bom? Esse framework é para a gente compilar a nossa própria imagem Arbian para algum dispositivo, tá? Também temos alguma propaganda dizendo que o Arbian não consome muitos recursos, tá? Do seu hardware, oferecendo aplicações para desktop, aplicações CLI, né? CLI é Command Line Interface, né? Que é sem interface de vídeo, como nós temos no computador pessoal, tá? E aqui descendo aqui, tá? A gente tem alguns... aqui também a gente consegue ver, tá? A gente tem algumas arquiteturas, né, de processadores, né? Algumas ISAs, né? Que recebem suporte para Arbian. Apesar do nome ser Armbian, né? Que parece... É uma dicotomia, né? Isso daqui é uma contradição. O nome se chama Arbian,
mas ele oferece suporte para processadores AMD 64. Então você pode instalar o Armbian no seu PC Ryzen, por exemplo, né? No seu PC Intel, né? Mas além disso, oferece também, obviamente, para dispositivos ARM de 64 bits e RISC-V. Apesar de não estar listado aqui, também a Armbian oferece suporte, tá, para alguns processadores aqui ARM de 32 bits. Aqui não dá para ver, mas aqui em particular é ARM de 32 bits também, tá? Também oferece algumas placas em específico, tá bom? E aqui na aba Download, nós conseguimos ver todas as placas com suporte Armbian, começando com as que têm suporte Platinum. Lembrando que a comunidade Armbian ela é mantida pelo financiamento de fabricantes dessas placas e aos doadores do projeto. Descendo a página, nós encontramos todas as placas com suporte a Armbian, tá? Mas nós podemos aplicar filtros aqui e selecionarmos aí qual placa nós gostaríamos de, ou qual grupo de placa nós gostaríamos de listar aqui nessa página, tá? Aqui a gente pode ver placas com suporte Community, placas com suporte Standard, tá? E outras placas aqui também. Essa daqui já está com Platinum, né? Feita essa observação, vamos voltar aqui à parte mais interessante, que é o que de fato mudou para esta release atual. Eu vou focar exclusivamente nesse item aqui, porque é um item muito sensível a alguns vídeos que eu já tinha falado anteriormente aqui no canal, né? Para quem não sabe, há algum tempo eu apresentei uma placa que eu aguardei durante um bom tempo, que é a ROG 5B, que é feita pela Radsa. O processador dessa placa é o RK3588, que possui uma quantidade de recursos e uma capacidade de processamento que me chamaram a atenção. Mas infelizmente o fabricante do processador, que é a Rockchip, só disponibilizou o kernel Linux baseado num fork muito antigo. Eu já fiz alguns vídeos criticando essa postura do fabricante, mas é justamente por causa da comunidade que agora nós temos suporte ao kernel Linux mainline. Indo na página da ROG 5B, que na verdade serve tanto para a ROG 5A como para a ROG 5B, podemos encontrar as imagens para download, sendo o padrão do download a ROG 5B. Né? Para a ROG 5A tem que clicar aqui, né? Eu faço apenas duas observações. A primeira é de não utilizar aquelas fontes de carregamento rápido, as chamadas fontes PD, né? E usar uma fonte simples de 5 a 24 volts aí de conector USB tipo C, né? E a outra é de particionar a mídia permanente de instalação do sistema, porque o utilitário de instalação do Armbian não possui ferramenta de particionamento. E também, se for uma variante do Ubuntu, também tem suporte para aceleração 3D, que não vai ser o meu caso não. Só para exemplificar, essa placa que eu já apresentei no canal em outras ocasiões é a ROG 5B. Eu comprei ainda na pré-venda, lá no site da Allnet China, tá? Ainda com cupom de desconto. Eu só coloquei alguns dissipadores de calor aqui nas memórias e no processador. Por conta de justamente não ter um suporte a um kernel recente, eu até tinha comprado esse adaptador aqui, né? Wi-Fi e Bluetooth, só que eu nunca tive suporte, né, de driver para utilizar com esse dispositivo. E aí agora, graças ao pessoal lá da Armbian e também da comunidade, em dar o suporte do kernel mainline, agora eu posso utilizar esse adaptador aqui, porque antes eu era obrigado a usar, se eu quisesse conectar essa placa na rede, que ocorreu em algumas ocasiões, eu tinha que conectar isso aqui na porta Ethernet. Agora isso daí já não vai ser mais necessário. Então, se o pessoal tiver interesse, os inscritos aqui do canal, eu posso até gravar um vídeo, né? Eu estou aqui com um SSD NVMe aqui atrás. Inclusive a placa ela boota pelo SSD, sem a necessidade de usar um cartão de memória ou então um módulo MMC. Então eu tenho que fazer a nova instalação, né, do Armbian com o novo kernel. Se o pessoal tiver interesse, eu posso gravar um vídeo aí realizando essa instalação aqui, tá? É uma coisa que eu já teria que fazer de qualquer jeito, né? Então é isso. Eu só queria apresentar esse exemplo aqui de benefícios que nós temos, tá? Usando um kernel recente, tá? Eu queria agradecer a atenção de todo mundo e até um próximo vídeo.